Olá, boa noite. Programa Corpo e Mente está no ar. Você que nos assiste pelo canal 6 da Blue TV ou então pelo site tvmca.com.br/TV online. Hoje a gente vai falar sobre filhos. Afinal, será que é possível impor regras e limites aos filhos? Muitas vezes eles batem o pé querendo alguma coisa, não respeitam os adultos e os pais acabam gastando mais energia do que precisavam. Para conversar sobre isso, eu trago a psicopedagoga Gema Olivares. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada por estar aqui a segunda vez. Estou muito feliz de poder participar desse programa, porque ele nos leva a realmente fazer com que a sociedade melhore na questão da educação infantil. Legal. Então, a gente estava comentando antes de iniciar o programa que hoje em dia está sendo muito difícil educar os filhos. Até porque eles têm acesso a muitas informações por conta da tecnologia de fácil acesso. Você acredita que isso realmente tem influenciado na questão de educar os filhos, impor limites? Mudou muito de anos atrás para a atualidade? Olha, Franciele, eu há muitos anos venho estudando a questão da educação infantil. Então, as duas vertentes que eu mais fixei, que eu mais abordei, foi a vertente americana, que ela influencia muito a educação brasileira, e a vertente francesa, que ela é mais formal. A vertente americana, ela é mais permissiva, fazendo com que as crianças se comportem da maneira que você falou. Com birras, com exigências, por vezes mais do que é possível oferecer. E, enfim, às vezes elas chegam a ser os condutores do comportamento de uma família inteira, e isso vai atingir a sociedade via escola, e à medida que eles vão crescendo, eles vão mudando a sociedade para melhor ou para pior. Então, por isso que é muito importante a gente se preocupar com a educação infantil. É a partir daí que uma sociedade muda, que a educação muda e o mundo muda. Você comentou, tem essa educação americana que você falou que é realmente dar disponibilidade para o filho bater pé e ficar renando, como a gente fala, até conseguir alguma coisa, e tem também a educação francesa. O que seria a educação francesa, Gema? A educação francesa ela é mais formal, mas como a americana ela está mais voltada ao nosso próprio comportamento, porque pela influência que a gente tem. Eu gostaria primeiro de abordar essa parte que ela encaixa muito dessas outras perguntas que você já fez ou porventura fará. Então, assim, os americanos, eles têm tudo muito rápido, muito pronto, muito... em qualquer momento eles estão mudando, a criança faz o que quer dentro da família, faz o que quer na mesa, faz o que quer para todo lado. Então, desde a década de 40, 50, digamos década de 60... De lá para cá, a gente sabe que tudo no mundo sofreu uma mudança muito radical, digamos assim. E cada ano que passa, a gente vê através de tudo que acontece com a tecnologia, que as mudanças são mais rápidas, mais imediatas. E as crianças, elas estão com toda a energia e elas querem sugar todo esse conhecimento, toda essa informação que tem. Só que, por vezes, por falta de uma orientação adequada na família, a criança acaba incorporando, aprendendo comportamentos inadequados. Então, você acredita que realmente esse espaço que se dá para a criança, esse espaço exagerado muitas vezes, esse afrouxamento, ele influencia muito na educação da criança? O certo, então, realmente é criar limites aos filhos para que eles saibam até que ponto eles podem chegar, até que ponto eles podem conseguir alguma coisa? Exatamente. Então, eu acredito que o primeiro limite, jamais se impõe limites, né? O limite, ela é uma coisa aprendida, o limite é uma coisa administrada no seio da família.
O limite é uma coisa que vem desde o comportamento do próprio pai, da própria mãe. O limite vem desde o momento da concepção, porque uma criança que não foi concebida com a espera dessa concepção, o que vai ocorrer? Já vai ocorrendo a rejeição. A rejeição ela vai sendo incorporada pela criança desde o ventre materno. Aí, claro, quando ela nasce num lar completamente esculhambado, digamos assim, em termos de conscientização do que é uma família, do que é se comportar dentro de uma família, do que é lidar com os limites dentro de uma família. Então, esse convívio social influencia muito, então, na educação da criança. Como tu falou, às vezes uma família ela não está estruturada suficiente para receber uma criança, e quando recebe, não sabem o que fazer, vão deixando e muita gente associa até essa falta de educação. Já nasceu assim, é genética, o marido é assim, o pai é assim, a mãe é assim, o primo é assim, o avô é assim, então ela também vai ser assim. Cria um estereótipo para aquela criança, né, Gema? Isso influencia também bastante, muito, né? O estereótipo ele pode ser mudado, a genética a gente já sabe que ela, via treinamento, a gente pode, via treinamento do cérebro, a gente pode mudar, alterar essa genética para melhor ou para pior, conforme o caso. Mas no nosso caso, nós queremos mudar para melhor. Então, para que isso ocorra, a criança precisa já nascer num ambiente estruturado, de família. Muito bem. Nascendo em ambiente estruturado, o pai e a mãe devem estar já esperando essa criança e sabendo que essa criança é obrigação, é responsabilidade deles, que não é responsabilidade do Estado e não é responsabilidade da escola. A responsabilidade da educação é dos pais, é da família. A responsabilidade da escola, do Estado, é de dar instrução. Então, a partir do momento que o pai e a mãe têm consciência de que a responsabilidade de educar é deles, eles vão começar a organizar o ambiente familiar. A organização do ambiente familiar é a palavra-chave para que a criança entenda, desde os primeiros meses de vida, que tudo tem hora certa, que tudo tem seu lugar, que tudo tem hierarquias a serem obedecidas, que tem momento que ele deve falar, que ele pode participar da conversa, e tem momentos que ele não pode participar, que é o momento da criança, o momento do adulto. Ok, mas como exigir isso? Como organizar esse ambiente familiar? Impondo alguma coisa, brigando com a criança, ou tem que ser desde o início, quando a criança nasce e começa a ter consciência das coisas, conversar em família? Como, afinal, organizar esse ambiente? Porque é isso que os pais questionam, né? Muitas vezes, às vezes, trabalha o dia todo, não tem tempo, muito tempo para conversar com o filho, e o filho, às vezes, vai ganhar educação, vai tentar ganhar educação na escola. Então, ele já vem com um aprendizado que não é aquele que ele ganhou no ambiente familiar, e daí aí que se cria um conflito, né? Exatamente, e esses conflitos, geralmente, eles se criam pelo fato da imposição de alguma coisa. Quando se impõe alguma coisa, cria uma raiva, digamos assim. A raiva se instala ao se impor. E, mediante uma raiva, não há diálogo que aconteça. Sempre que houver uma reação de raiva ou de uma reação agressiva, tudo tem que ser parado para depois, no momento de calma, voltar a conversar com a criança, voltar a conversar na situação e perguntar e comentar o que aconteceu, por que aconteceu, até onde isto podia ter acontecido, quem errou, se foi o pai, se foi a mãe, se foi a criança, por que errou, se errou, pedir desculpa se for o caso e colocar neste momento onde a família se encontra, digamos, na hora da refeição, na hora do lazer, uma hora que tem que ser previamente estabelecida. Essa hora previamente estabelecida para conversar com a criança, para que toda a família esteja reunida, ela vai induzir a organização de uma forma bem tranquila, sem nenhuma imposição, sem nenhuma exigência impossível de ser cumprida.
Então, desde que a criança aprenda, saiba que a casa dela tem uma organização, que ela vai ter um momento para conversar, que ela vai ter um momento para perguntar os porquês. Sem impor nada, nem impor à mãe, que a mãe responda naquele momento, porque a mãe vai dizer, ó, filho, eu também não estou em condições de te responder agora. Então, por favor, daqui a pouco você vai me perguntar de novo, vou ter condições de te responder. Tem uma idade certa para começar a iniciar essa conversa? Será que tem uma idade? Eu acredito que a educação, ela começa antes de qualquer possibilidade de conversa da criança. A educação infantil, ela começa, como eu disse antes, no ventre da mãe. Começa antes de estar no ventre da mãe, porque é na preparação para ser pai ou para ser mãe, né? Mas a partir do momento que a criança nasceu, ela vai perceber. A criança tem uma sensibilidade de percepção extrema, que nós adultos não temos. Muitos pais acreditam que aquele ambiente é muito pequenininho, não vai ouvir. Até a gente já comentou aqui no programa a questão os filhos, eles são uma esponja daquele ambiente familiar. Se aquele ambiente é ruim, com certeza isso vai transmitir essa sensação ruim para o filho, e isso vai ser refletido aonde? Na educação. Mas a gente vai conversar mais sobre esse assunto no próximo bloco. Eu já volto.